Você é capaz de encantar uma pessoa? Diz aí. Mais um conteúdo bem relevante para todos nós, pessoal. Nós aqui, né? Eu e meu mascotinho aqui, peludo, que eu amo tanto. E estamos aqui, pessoal, preparando um conteúdo bem relevante para todos nós. Um conteúdo que eu creio que vai ir de encontro ao coração de todos. Porque, como eu sempre falo nos meus conteúdos, são conteúdos mais profundos, são conteúdos que eu faço de todo o meu coração. São conteúdos que eu procuro passar algo que está dentro de mim de uma forma bem genuína. Que com certeza, com essa visão, eu tenho certeza absoluta que vai atingir o coração de muitas pessoas também. O conteúdo que nós iremos desenvolver aqui nesta noite. E o questionamento, né? Você é capaz de encantar uma pessoa? Às vezes as pessoas menosprezam, digamos assim, este dom. Essa capacidade de se comunicar com as pessoas. Porque nós vivemos numa sociedade, pessoal, onde temos mais de 8 bilhões de pessoas. Então é impossível a gente não ter contato com pessoas. E as pessoas têm, cada uma tem sua particularidade. Cada um tem habilidades que eu consigo desenvolver que tem pessoas que não conseguem, ou vice-versa. Tem muitas habilidades que eu não consigo desenvolver. Então, essa troca de ideias, esse respeito, essa empatia que nós temos com o próximo, vai fazer com que a gente viva numa sociedade mais justa, numa sociedade que há o respeito recíproco de ambas as partes, né? E por que eu quero tocar nesse assunto, fazer especificamente desse conteúdo? Que nós não temos nem ideia, pessoal, do poder que nós temos dentro de nós. Que é o nosso poder de comunicação, de interagir com as pessoas. Às vezes as pessoas fazem esse comentário, né, que muitos, eu já ouvi vários esse tipo de comentário, que o ser humano foi uma das piores criações que Deus criou. E, sabe, eu discordo completamente disso. Tudo bem que tem alguns seres humanos que são complicados, pessoal. Tem alguns seres humanos que é difícil, sabe, a gente lidar. Mas não é a maioria, pessoal. A maioria são de gente boas, pessoas de caráter extraordinários. E é importante a gente interagir com essas pessoas, porque essas pessoas vão passar experiências para nós, desenvolver habilidades que nós não temos outrora, e essa pessoa vai acabar passando, né? E você vê que hoje a gente na fase adulta, a gente é o que a gente é, a profissão que você está, no ambiente que você se encontra, graças a alguma pessoa atrás que plantou uma sementinha para que você esteja aqui neste momento ouvindo particularmente esse conteúdo. Então, a experiência que você tem neste momento foi graças aos seus descendentes, seus pais, seus avós e tataravós, não é verdade? Então, por isso você está aqui neste momento. E nós estamos eternamente gratos a essas pessoas que deu essa oportunidade para nós estarmos aqui, para aprender e se desenvolver cada vez mais, não é? E essa habilidade de procurar entender as pessoas é um poder que todos nós temos dentro de nós. E é altamente treinável essa capacidade. E eu costumo falar que essa habilidade que a gente pode treinar de tirar o melhor das pessoas.
E eu creio que isso aí é uma das habilidades, das habilidades mais extraordinárias do ser humano. Independente da área que você desenvolve, profissional, dos seus relacionamentos, da sua família, a origem que você é, se é do Brasil, se é de fora, não importa. Todos nós somos seres humanos e cada um tem habilidades diferenciadas que contribuem para que você tenha uma vida mais extraordinária, uma vida com mais experiências. E o tema desse conteúdo, na verdade, é a habilidade de seduzir, gente, pessoas. Como você seduzir pessoas. E às vezes, normalmente, as pessoas ouvem essa palavra, sedução, ela já entende normalmente para um lado, né, de relacionamentos, né? Seduzir uma mulher ou seduzir um homem para um casamento, para eventualmente constituir uma família e etc. Mas na verdade, tudo bem, a gente pode usar nesse sentido também. Mas também eu quero ampliar mais esse leque para outras áreas das nossas vidas. Você pode usar a seu poder sedutor, por exemplo, em fechar uma grande venda, né? Você encontrar o seu eventual comprador de algum produto que você venda, independente se é produtos pequenos ou produtos grandes, tipo como se fosse de repente uma casa, um carro, ou vender um produto em uma loja mesmo. As pessoas precisam ter uma certa habilidade para, digamos assim, convencer e seduzir, né, aquele potencial cliente a adquirir aquele produto, a de repente fechar aquele negócio. E isso é uma habilidade altamente treinável, que todos nós podemos treinar no nosso dia a dia. Que vou passar para vocês, vocês vão ver que não é difícil, pessoal. Como seduzir pessoas? Normalmente é uma coisa tão idiota, pessoal, tão simples, que as pessoas não fazem nem ideia do quanto é simples. Oh, aconteceu um acidente aqui, pessoal. As pessoas não têm ideia do quanto é simples essa habilidade. Basta, pessoal, você fazer a pessoa se sentir importante. Um simples gesto aqui, como eu estou fazendo aqui pro meu cachorro. Eu estou dando carinho para ele aqui. O que vai acontecer? Ele vai ficar mais carinhoso ainda, mais dengoso, e vai ficar cada vez mais no meu colo, né? Então, o que o ser humano, as pessoas querem? É que o seu ego seja massageado. No frigir dos ovos é isso. As pessoas querem se sentir importante. Então, a maior habilidade que você pode ter na sua vida, que você pode focar na sua vida isso, e quando você aprender isso, você vai desenvolver qualquer área da sua vida e você vai ter sucesso em qualquer área da sua vida, é essa capacidade de fazer com que aquela pessoa ela se sinta importante. E como assim, Matheus? O que você quer dizer? Como que eu faço a pessoa se sentir importante? Gente, as pessoas têm diversas paixões. Independente, às vezes a pessoa tem paixão de escrever um livro, de compor música, as pessoas têm paixões de cozinhar, muitas pessoas têm paixões de praticar um esporte, muitas pessoas têm paixões de pintar quadros e etc. Então, existe uma infinidade de situações. O que é importante? Quando você está conhecendo uma pessoa, das primeiras impressões que você deve passar para elas, é o seguinte:
é fazer com que ela abra o coração dela e fale de uma das suas paixões. E quando a pessoa fala da sua paixão, algo que ela ama, que ela gosta muito de fazer, ela fala com entusiasmo. E quando você estimula isso, essa pessoa vai cada vez mais falar desse assunto. E você vai ver que no brilho, o brilho nos olhos dessa pessoa, e ela falando daquele determinado assunto, daquela paixão dela. E isso é extraordinário. É só você fazer um exemplo. Por exemplo, eu gosto muito de cachorro. Aprendi a gostar de gato também, graças à minha filha que tem um monte de gatos também. Mas assim, a minha paixão mesmo é cachorro. Eu amo esses bichos. Então, se a pessoa chegar até mim para me conhecer e a pessoa tiver a disponibilidade de entender mais essa minha paixão por cachorro, essa pessoa, ela vai ter um amigo em potencial, porque eu vou sentir muito prazer em falar disso, porque é minha paixão, é algo que eu gosto muito, que eu amo muito. Então, essa pessoa me estimular, com certeza, ela vai ter, no mínimo, a minha amizade, né? Então, eu estou dando um exemplo assim de se colocar realmente no lugar. Então, gente, você vê que não é complicado. E você estimular essa pessoa a falar da sua paixão, você vai se tornar uma pessoa mais carismática, um encantador e, resumidamente, um sedutor. Né? Então, resumidamente, vamos colocar... para você seduzir uma pessoa, para você encantar uma pessoa, você precisa estimular ela, abrir o coração dela e falar das suas paixões. Que aí você vai se tornar uma pessoa realmente encantadora. As pessoas vão gostar muito de interagir com você, muito de conversar com você, de se reunir com você, de fechar negócios com você. Porque você se preocupou com algo que hoje em dia, pessoal, raramente as pessoas se preocupam. Raramente as pessoas têm essa disposição de ouvir outras pessoas, de procurar entender as particularidades das pessoas. No mundo moderno que estamos vivendo, de muita tecnologia, esse tipo de relacionamento está cada vez mais escasso, cada vez mais complicado. E quando você tem a oportunidade de encontrar uma pessoa que realmente vai abrir o seu coração, falar das suas paixões e você interagir com essa pessoa, você precisa preservar esta relação, essa situação, porque hoje em dia está cada vez mais raro. Entendeu, pessoal? Então, pessoal, não tem segredo. Essa habilidade é altamente treinável. Você pode treinar. A partir de hoje você pode mudar isso. E eu falei para vocês, não tem muito segredo. É simples. Terminou esse conteúdo, você vai, de repente, sei lá, lá para o seu trabalho, ou passear no shopping, no cinema. Você vai trombar pessoas. Você vai encontrar pessoas. E aí, faça um teste para vocês verem. Chegue nessa pessoa, cumprimenta, pergunta o nome e começa a conversar. Estimula essa pessoa a falar de algo importante na vida dela. Vocês podem ter certeza, pessoal, que essa pessoa vai gostar muito de você. Então, o segredo é isso. O segredo de você conquistar qualquer coisa na sua vida é você saber se comunicar, é você ser mais empático, se colocar no lugar do próximo e procurar entender, né, as suas dificuldades, as suas particularidades. Aí você vai se tornar uma pessoa encantadora, pode ter certeza. Independente
do seu objetivo. Se é relacionamento, se é fechar um negócio, se é vender, não importa. Você colocar essa técnica na sua vida, você vai ter sucesso. Pode ter certeza, pessoal. Eu tenho convicção disso e eu falo de experiência própria, do desenvolvimento que eu estou tendo na minha vida, graças a algumas pessoas que chegaram até a minha vida. Às vezes de forma aleatória, mas que agregaram muito na minha vida. Mas primeiramente eu tive que dar o primeiro passo, de repente. Tudo bem, teve situações de pessoas que chegaram até mim, mas a maioria das vezes eu tive que chegar até as pessoas. E, gente, é uma coisa tão simples, tão idiota, que as pessoas nem imaginam. Só que o que faz a gente ficar meio que bloqueado, com medo, né, que é a nossa mente fazendo isso. Não, como que você vai chegar naquele fulano? Aquele fulano é muito ocupado, ele tem as suas obrigações. Você acha que ele vai ter tempo, 2 minutos para você? Então, isso é sua mente fazendo isso. Essa vozinha falando para você. Mas você tem que bater o pé e ir lá, convicto do seu objetivo. Qual que é o seu objetivo? Procurar ser uma pessoa mais encantadora, mais carismática. E o objetivo desse conteúdo era nesse sentido. A gente queria passar isso e eu tenho convicção que eu consegui o meu objetivo. Evidentemente, é importante que, pessoal, é pura teoria, mas eu coloquei aqui situações práticas que você pode colocar na sua vida e você vai ter resultados extraordinários. Extraordinários, pode ter certeza. Tá bom, gente? Então, estamos chegando no momento chave do nosso conteúdo, pessoal, que todos os conteúdos, normalmente a gente chega nesse ponto, que é o momento o nosso momento de reflexão. Como todos os nossos conteúdos, a gente tem, né, esse momento de reflexão. Você é capaz de encantar uma pessoa? Você é uma pessoa carismática? Diz aí, pessoal. Seja sincero, seja humilde para reconhecer. E faça esse pré-julgamento seu mesmo. Essa autorreflexão. Você é uma pessoa carismática? Se você entende que você não é essa pessoa, você pode mudar isso. E como que você vai mudar isso? De uma forma simples, pessoal. A partir do momento que você terminar de assistir esse conteúdo, você vai abordar a primeira pessoa que você encontrar. Não importa se você está no shopping, se você está no cinema, se você está no trabalho, se você está em casa. A primeira pessoa que você abordar, se você está na sua casa, abrir o portão, você encontrou uma pessoa, independente de quem seja a pessoa, independente da idade dessa pessoa, aborda essa pessoa, fala bom dia, boa tarde, boa noite, chega até ela, sei lá, se apresenta e começa a conversar com essa pessoa. E procure de uma forma sutil. Lógico, você não vai chegar, gente, abordando, já perguntando da paixão da pessoa, perguntando do que a pessoa gosta de fazer. Mas comece a conversar de uma forma bem simples, que você vai chegar no ponto de você tocar nesse assunto, de que a pessoa vai falar da sua paixão, de algo que ela gosta. E você pode ter certeza que dessa situação vai sair uma grande amizade, por que não um relacionamento ou uma família, entendeu? Então, ou de repente até fechar um negócio. Então, é importante você se comunicar, é importante você fazer isso, colocar em prática isso que a gente passou, pessoal. E o resultado, pode ter certeza, eu tenho convicção, o resultado vai ser extraordinário. Então, basicamente, o conteúdo era nesse sentido. Eu queria realmente tocar um assunto diferente assim dos demais conteúdos que nós abordamos neste canal. E eu tenho convicção que eu consegui esse objetivo, que eu atingi essa meta, que eu queria tocar num assunto diferente, mas que é um assunto diferente, mas que leva
uma situação que geralmente eu tenho foco, que é o desenvolvimento das pessoas, fazer com que o ser humano se torne um ser humano cada vez melhor. Então, o objetivo é esse e eu tenho convicção que eu atingi esse objetivo. E eu quero, pessoal, que esse conteúdo chegue para mais pessoas. Chega para muitas pessoas, por que não milhares de pessoas. Mas para que este conteúdo chegue até essas pessoas, atinja essas pessoas, nós precisamos da ajuda dos amigos. Precisamos da ajuda de vocês. De se inscrever no meu canal para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante, é importante para as demais pessoas. E quando você se inscreve no meu canal, você vai estar não só me ajudando, mas ajudando o YouTube e essa comunidade a que esse assunto, a esse canal, chegue às pessoas que mais necessitam, de repente, desse empurrãozinho. A pessoa, de repente, se encontra travada e esse conteúdo vai chegar até ela e ela vai desenvolver. E é uma semente ótima que você está plantando e o universo, Deus, a natureza vai retribuir, pode ter certeza. Porque a natureza é implacável, pessoal. Tudo que você planta, você vai colher. E se você está plantando algo bom, de se inscrever, por exemplo, no meu canal, você vai ter frutos. Essa semente vai frutificar e você vai ter resultado extraordinário de estar ajudando uma pessoa. Não é verdade? Então, por gentileza, se inscreva no meu canal. Faça comentários na aba de comentários. Faça também sugestões de conteúdo para a gente abordar nos próximos conteúdos. Nas próximas semanas. Compartilha com seus amigos. E eu tenho convicção, pessoal, que esse conteúdo foi bem relevante e ajudou milhares e milhares de pessoas. Tá bom? E vamos encerrar esse conteúdo. Eu tenho certeza absoluta que a semana de vocês vai ser uma semana extraordinária e de grandes conquistas, de grandes realizações. E procure, gente, encantar as pessoas, seduzir as pessoas. Tá bom, gente? Um beijo em todos aí. Fique com Deus, tá bom? E o Bolota tá mandando um abraço a todo mundo aí, tá bom? Fique com Deus. Uma ótima semana a todos. E semana que vem, com certeza, estaremos preparando um conteúdo bem relevante para todos nós. Tá bom, gente? Um abração.